Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Estevam, do canal Rede Ebsat TV, o seu canal de notícias do Flamengo, do mais querido do Brasil. Flamengo e Jorge Jesus avançam em renovação de contrato, diz site português. Treinador tem vínculo com a equipe carioca até o meio do próximo ano, mas estaria em negociação avançada para ampliar o acordo. Então, sensação do Flamengo e nos braços da torcida rubro-negra, Jorge Jesus pode ficar mais tempo no futebol brasileiro. De acordo com o site Record de Portugal, o treinador já iniciou conversas com o clube carioca para a renovação de contrato. O atual vínculo do técnico vai até a metade da próxima temporada. Quem é que não gosta de ser acarinhado e reconhecido pelo trabalho? Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 8 pontos de vantagem para o Palmeiras e Santos, que dividem a segunda colocação. O treinador ainda levou a equipe rubro-negra para a semifinal da Libertadores, o que não acontecia há 35 anos. Mister, como é chamado por jogadores e torcedores, é um dos personagens favoritos do torcedor rubro-negro. Nos jogos do Maracanã, virou rotina o nome do treinador ser cantado pela torcida, como aconteceu na última quinta, durante a vitória de 3-1 sobre o Atlético Mineiro. Em coletiva, ele falou sobre o carinho que tem recebido no Brasil. Claro que sinto o carinho. Quem é que não gosta de ser acarinhado e reconhecido pelo trabalho? Todos nós, mas não me iludo, tenho 30 anos como treinador e sei como é cruel, como se passa de besta a bestial. Estamos falando de paixão, que é o que eu sinto no Brasil. No Flamengo é fora do comum, disse. Aos 65 anos, Jorge Jesus comanda um time brasileiro pela primeira vez. O treinador tem um extenso currículo, com passagens e títulos por clubes europeus. O técnico já foi eleito o melhor técnico do campeonato português 3 vezes, da temporada 2009, 2010, 2013, 2014, 2014 e 2015. Então, segundo o matemático, o Flamengo está a 7 vitórias de ser campeão do Brasileirão, afirma. Após vencer o Atlético Mineiro, o rubro-negro alcançou 85% de chances de conquistar o título nacional. Então, líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo chegou a 85% de chances de ser campeão, de acordo com o site Infobola, após a vitória por 3-1 sobre o Atlético Mineiro na última quinta-feira no Maracanã. Segundo o matemático Tristão Garcia, se a equipe comandada por Jorge Jesus ganhar metade dos jogos restantes, irá conquistar o título nacional. Se vencer metade dos jogos restantes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo terá uma campanha de 8º colocado e não seria ultrapassado, disse. Faltam 14 rodadas para o término da competição. De acordo com o matemático, o Flamengo possui 7 pontos a mais que a média de campeão brasileiro. No topo da tabela, o rubro-negro está a 8 pontos de Santos e Palmeiras, segundo e terceiro colocado, respectivamente. Então, o Mengão, que entra em campo neste domingo, quando enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na cola do líder Santos, visita o Internacional no Beira-Rio. Em Porto Alegre, já o Palmeiras recebe o Botafogo no Pacaembu. Então vamos dar uma passada aqui pela tabela para vermos os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado com Goiás e CSA, às 17 horas. Fluminense e Bahia, sábado, às 19 horas. Palmeiras e Botafogo, às 21 horas de sábado. Internacional e Santos, domingo, às 16 horas. E o Mengão entra em campo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, às 16 horas. Ceará e Avaí, também às 16 horas. Vasco da Gama e Fortaleza. Já às 18 horas teremos São Paulo e Corinthians. Às 19 horas, Atlético Mineiro e Grêmio. E Chapecoense e Cruzeiro também, às 19 horas. E a tabela de classificação, vemos o Flamengo. E não vimos ninguém na frente, apenas o Mengão, com 55 pontos. 8 pontos na frente de Santos e Palmeiras, respectivamente, segundo e terceiro colocado, seguido de Corinthians em quarto,
São Paulo em quinto com 40 pontos. Sexto, Internacional 38, Grêmio em sétimo com 38, em oitavo, Bahia 38, Atlético Paranaense com 35, Goiás em décimo 33, 11º Atlético Mineiro com 31, Botafogo em 12º com 30 pontos, Fortaleza em 13º com 28, em 14º Vasco 28, 15º Fluminense 26, 16º CSA com 25 pontos. Já na zona de rebaixamento, em 17º Ceará com 23, o Cruzeiro com 21, Avaí 17, na lanterna Chapecoense com 15 pontos. E o que falar da atuação de Vitinho, que comanda a vitória em noite em que Bruno Henrique passa em branco? Gerson, Rafinha e Arão também são protagonistas no 3-1 sobre o Atlético Mineiro. Renier começa tímido, mas marca o seu. Então vamos dar uma passada aqui para ver as notas, né? Então o Vitinho foi o nome do jogo, com 2 assistências e 1 golaço. Ouviu algumas vaias no início do jogo, mas saiu de campo ovacionado. Certamente ganhou pontos com Jorge Jesus e com a torcida, nota 8 para ele. Rafinha, agressivo no apoio e impecável na marcação, arriscou chutes de fora da área e quase marcou um belo gol. O Atlético Mineiro nada criou pelo seu setor. Cada vez mais à vontade com a camisa rubro-negra, nota 7,5. Renier, tímido no primeiro tempo, não conseguia definir, mas ou dar prosseguimento às jogadas. Cresceu na etapa final, ganhou confiança e marcou um bonito gol, nota 7. Gerson, mais uma vez, foi o dono do meio-campo, nota 7,5. Então, vendo mais algumas notas, né, dos jogadores: Diego Alves com 6,5, Rafinha 7,5, Rodolfo 6, Pablo Mari 7, René 6,5, William Arão 7,5, Gerson 7,5, Renier 7, Everton Ribeiro 7, Vitinho 8, Bruno Henrique 7, Lucas Silva 6, Hugo Moura não teve nota porque não entrou jogar. Já era 47 do segundo tempo e não deu tempo para ele chegar em campo, né? Então, 3 anos em 3 meses. Como foi a transformação do Flamengo com Jesus em fatos, fotos e números? Treinador completa a data cheia com exibição consistente diante do Galo, mesmo desfalcado, e reafirma alto nível de trabalho, que teve início em 20 de junho no Ninho do Urubu e que impressiona. Portanto, 3 meses que parecem 3 anos é a reação ao ser informado da data cheia que completava na vitória por 3-1 sobre o Atlético Mineiro, ajuda a explicar a velocidade com que Jorge Jesus reescreveu a história do Flamengo em 2019. Avassalador, imponente e consistente, o rubro-negro dá a impressão de que foi capaz de avançar no tempo para se tornar uma das equipes mais elogiadas no futebol brasileiro dos últimos anos, fruto de um trabalho colaborado por performance, resultados e números. Então, faltando praticamente 2 meses para o fim da temporada, o Mister faz questão de ressaltar a cada entrevista que somente trabalhos vencedores criam raízes. Como futurologia é um exercício que não cabe no momento, uma olhada para trás é suficiente para apontar pontos marcantes nos 113 dias de trabalho do português no Ninho do Urubu. O primeiro treino aconteceu no dia 20 de junho. Então, Jorge Jesus no Flamengo foram 22 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. 44 gols pró, 18 gols contra, 8 jogos sem ser vazado. 2 meses e 1 semana sem perder. 72,7% de aproveitamento. 27 jogadores utilizados. O Flamengo de Jorge Jesus é insaciável na busca pelo gol, seja qual for o placar. Não à toa passou em branco somente 2 vezes em 22 partidas e fez 3 ou mais gols em impressionantes 9 ocasiões. A intensidade tão cobrada por JJ está invariavelmente acompanhada da consistência tática de um time que sabe exatamente o que fazer, seja qual for o adversário. Temos algumas fotos aqui do Jorge Jesus, sempre muito agitado em campo, né? Então, os 3 meses com cara de 3 anos foram suficientes para que o Flamengo seja forte, independentemente das peças, e o atropelamento de mais de 70% de posse de bola contra um adversário do tamanho do Atlético Mineiro mostrou isso. Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arrascaeta e Gabigol são desfalques capazes de desestruturar a qualquer engrenagem. Não a que foi montada por Jorge Jesus,
Já tinha sido assim contra a Chapecoense e principalmente Ceará, fora de casa. Então, o Jorge Jesus utilizou 27 jogadores em sua passagem pelo Flamengo. Ele só não utilizou os goleiros César, Gabriel Batista e Neneca, e os jovens Rafael Santos, Dantas, Hugo Moura, Pepe e Vitor Gabriel. Contando apenas a disputa com Jorge Jesus, o Flamengo tem 16 pontos de vantagem para o Palmeiras e 11 para o Santos no Brasileirão. O primeiro treino de JJ no Ninho aconteceu no dia 20 de junho, são 113 dias de trabalho. A consistência é a característica que faz também com que o Flamengo atual não se molde de acordo com o adversário, mas dite a forma como eles vão jogar. Foi assim na maneira aquada e respeitosa como Galo e São Paulo se postaram no Maracanã, e assim nas vezes em que o time vai atuar em território alheio. Vide a exibição diante do Grêmio. É verdade, o Grêmio ficou recuado, né? Então, Jorge Jesus no Brasileirão foram 15 jogos, 12 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, chegando aos incríveis 84,4% de aproveitamento, 36 gols pró, 12 contra. 8 pontos atrás do líder quando chegou, 8 pontos na frente do segundo atualmente. Marcação alta, verticalidade nas ações ofensivas e linhas defensivas bem definidas e avançadas são apenas alguns dos pontos que chamam a atenção no Flamengo, desenvolvido por um português extremamente perfeccionista e rigoroso. Reinier que o diga. A linha dura, por sua vez, divide espaço com um perfil dócil nos bastidores. Mas em campo o bicho pega com ele, né? Dito muito de como Jorge Jesus fez sua equipe atingir esse nível de performance, os números ajudam a exemplificar o que este Flamengo já fez. Eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense com menos de um mês de trabalho, o Mister está a um empate sem gols da sonhada final da Libertadores e caminha a passos muito largos para o título do Brasileirão. Em 22 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, de aproveitamento 72,7%, com 44 gols marcados e 18 sofridos, já são 2 meses e 1 semana sem perder, desde o 3-0 para o Bahia no início de agosto e 8 partidas em que o Flamengo passou sem ser vazado. Nestes 3 meses, Jorge Jesus foi discreto na chamada rodagem do elenco, nunca foi de escalar uma equipe totalmente reserva, mas o fez naturalmente. São 27 jogadores utilizados, apenas os goleiros César, Gabriel Batista e Neneca e os jovens Rafael Santos, Dantas, Hugo Moura, Pepe e Vitor Gabriel não tiveram chances. O desempenho no Brasileirão, no entanto, é o ponto alto desta história, aclamado como formato que premia os melhores e mais regulares. Os pontos corridos são a prova da disparidade de rendimento do Flamengo no futebol brasileiro atual. Líder com 8 pontos de vantagem para os Santos e Palmeiras, a vantagem seria de 11 e 16, respectivamente, se levada em conta apenas o período pós-Jorge Jesus. No Campeonato Brasileiro, o português tem incríveis 84,4% de aproveitamento, com 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com 36 gols marcados e 12 contra. O Flamengo tem de longe o melhor ataque, 51 contra 39 do Palmeiras e Grêmio. O melhor saldo, 30 contra 19 do Palmeiras. 3 dos 4 primeiros na tabela de artilheiros e 3 vitórias a mais que o segundo colocado. O ponto fraco é a defesa, a quinta melhor da competição. É uma equipe que tem 3 meses que trabalha comigo há 3 anos. Isso é fácil pela qualidade dos jogadores. Penso que vou deixar um legado, não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro. Nossa forma de jogar é totalmente diferente de todas as equipes. Não digo que é melhor ou pior, mas é minha. Só deixa raízes quem ganha. Vamos deixar muitas das ideias que trouxemos. Sentimos orgulho do nosso trabalho e também por estarmos no Flamengo. São as palavras de Jorge Jesus. É isso aí, meu amigo e minha amiga. Quero agradecer pela sua presença aqui no canal. Já vou pedir humildemente o seu like e a sua inscrição para fortalecer o canal. Em breve voltarei com mais notícias do Flamengo. Aquele abraço e saudações rubro-negras.